Olá, galera, paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de começar um pouquinho diferente hoje. Deus tem me dado a meditação. Já tem mais de 2 semanas que eu estou meditando só num texto, só Deus tem trazido à tona em pregações, tem aparecido para mim na internet e pensamentos vêm sobre esse texto. E parece que nunca acaba as lições desse texto e nós estávamos domingo agora, ontem de manhã, na igreja, e sábado também eu fui no culto dos jovens e foi a mesma mensagem. E tipo, não foi nada combinado, sabe? Que é o Lucas 15, né? E tipo, lá conta 3 parábolas e tal, e tipo assim, quanta coisa que a gente pode extrair de um capítulo só. E o detalhe é que assim, essas parábolas não são contadas em nenhum outro livro, nenhum dos outros evangelhos tem essas parábolas, né? É só Lucas, né? Por um acaso, Lucas é o meu livro preferido da Bíblia, né? Pelo menos do Novo Testamento é o meu livro preferido. E porque o Lucas ele é muito detalhista, né? Ele era médico, então assim, cada capítulo de Lucas tem 50 capítulos, 60 e poucos versículos, né? Ou meu Deus, capítulos. São 24 capítulos, mas tem muitos versículos e cada versículo é muito longo, né? Feito Mateus tem 28 capítulos, mas você consegue ler Mateus mais rápido do que Lucas, porque cada capítulo de Lucas tem capítulo que tem 62 versículos e cada versículo grande, sabe? Ele é muito detalhista no que ele escreve e ele escreve o livro de Atos também, né? Ele é contemporâneo de Paulo, dá a entender que ele era grego, né? Ele não era judeu de nascimento, então ele se converte, né? A Jesus e assim eu me identifico muito com ele porque nós somos como oliveiras bravas, né? Enxertadas na oliveira santa, né? Então, eu me identifico muito com Lucas por conta disso e é o meu livro dos evangelhos, é o meu preferido da Bíblia. Mas eu quero ler com vocês aqui uma Bíblia judaica para o português, obviamente, né? Mas tem o Novo Testamento, é o Tanakh, né? E a Brit Hadashah, quer dizer, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Aí eu vou ler para vocês aqui, tentar pronunciar certinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher noten tanach emet uvosarat yeshua le'amo Israel ukal hamim al idei biho Yeshua Hamashiach Adonenu. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação ao teu povo Israel e a todos os povos do mundo, mediante o seu Filho, o teu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Então, a palavra de Deus, depois que Cristo veio, antes estava restrita aos judeus, o povo escolhido do Senhor, e depois passou a todos os povos. Jesus mesmo falou para os discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são desse pasto. Então Deus tem povo em todo lugar, Deus não faz acepção de pessoas, e nós vamos ver várias personagens, feito Raabe, que a gente já falou, ou Ruth, ou aquela mulher cirofenícia, né, que também recebeu um milagre, ou aquele centurião romano, que também recebeu um milagre. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso é muito maravilhoso. Mas os seres humanos fazem acepção de pessoas, né? Inclusive os religiosos, aqueles que conhecem mais a lei, que deveriam entender que nós devemos, que o que prevalece no juízo é a misericórdia, diz a palavra de Deus, né? Porque Deus não nos julga com pleno rigor, né? Prevalece a misericórdia de Deus e por isso Ele manda o Filho, né? E a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, né? O Espírito Santo intercede por nós também, até com gemidos inexprimíveis. E o nosso advogado, Paulo vai falar, né, que se pecares, temos um advogado, que é Jesus, né, diante de Deus, que é o juiz de toda a terra. Mas os homens se acham que podem tomar o lugar de Deus e tomar o lugar de juiz, né?
E daí em Lucas 15, as parábolas que se falam em Lucas 15, nós já falamos sobre isso, né? Ali na parábola da mulher que procura a moeda, lá a dracma. Ontem foi falado sobre o filho pródigo. E daí eu vou ler só o primeiro versículo aqui nessa versão dessa Bíblia, tá? Os coletores de impostos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Yeshua, mas os pirushim, os mestres da Torá, o criticavam. Este homem, diziam eles, recebe pecadores e até come com eles. Então Yeshua lhes contou essa parábola. Se alguém de vocês tiver uma ovelha e perder uma delas, não deixará as outras 99 no deserto e irá atrás da que se perdeu até encontrá-la? E daí ele conta essa parábola, conta a da mulher que perdeu a dracma e vai contar a parábola do filho pródigo. O que mais me chama a atenção, e eu vou ler só o último versículo, aqui, os dois últimos. O filho mais velho estava no campo depois que o filho pródigo se desviou e caiu em si, né? Porque ele estava com fome, ele não estava com saudade do pai, ele não estava ai, que amor que eu tenho pelo meu pai, estou com saudade. Não, ele estava com fome, né? Então vamos separar as coisas. Mas o pai recebeu ele do mesmo jeito, mas Deus vê a intenção do coração. Então, às vezes tem aquele ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. Gente, só vai pela dor. Vocês vão me desculpar, mas eu não conheço ninguém que vai pelo amor, não. A pessoa vai pela dor. Aí lá se apaixona, porque o amor é irresistível, o amor do mestre, né? Lá na igreja, lá, né, onde tem uma reunião, onde tiver santos reunidos orando ali, a pessoa se apaixona pelo Jesus. Nossa, ele me recebeu, eu não merecia nada. A pessoa mesmo se acha indigna, como a parábola do filho pródigo. Olha, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, jamais, não. Eu agi de forma leviana, eu pedi minha parte da herança antes do tempo, né? E eles, não, me faz como um trabalhador, por favor, tipo, me ajuda nessa, né? Tipo, olha, só em ser um trabalhador aqui já tá ótimo pra mim. Porque eu não sou digno, né? Não sou digno de ser chamado teu filho, imagina. De jeito nenhum. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. As músicas e as danças. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? O servo lhe disse, teu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e se recusou a entrar. Então o pai insistiu com ele, mas ele respondeu, olhe, tenho trabalhado para você todos esses anos e nunca desobedeci às suas ordens. Mas você nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Entretanto, esse teu filho, que esbanjou sua propriedade com prostitutas, volta e você mata o novilho gordo para ele. Aí o pai responde, né? Filho, você está sempre comigo, disse o pai, e tudo o que tenho é seu. Mas precisávamos celebrar e nos alegrar porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Aqui a Bíblia não conta se o filho se convenceu e entrou na festa e abraçou o irmão, de repente o recebeu. Eu quero acreditar que sim, eu acredito que sim, porque a palavra do pai foi muito forte e se o amor do pai constrangeu até o filho que estava desviado, como que não ia constranger o filho que estava ali, né? E principalmente quando você vê que eles, olha, tudo que eu tenho é seu, você pode pegar o que você quiser, porque já é seu, né? É claro que era do pai ainda em vida, mas ele poderia usufruir, ele não estava usufruindo porque ele não queria, né? E outra coisa, eu achei interessante, eu procurei na internet, eu fui atrás de algumas pregações sobre isso e eu não achei, tá? Mas aí tem algumas perguntas aqui que a gente faz, tipo assim, toda vez que a gente pensa sobre a herança do filho, a Bíblia fala em Deuteronômio, depois eu até posso mandar o versículo para vocês, mas o filho mais velho, a pessoa pode ter 10 filhos, o filho mais velho ele vai ter 2/3, imagina você dividir uma herança, sei lá, de 100 milhões de reais, então 2/3, 70 milhões de reais vai ficar com o filho mais velho, e os outros 30 milhões de reais vai ficar com o restante dos filhos. Então, o filho mais velho, ele já estava em vantagem, o filho mais novo pediu a parte dele, você veja que ele não pediu metade,
né? Ele pediu a parte dele, 1/3, né? Porque era só 2 filhos aqui na passagem. Então ele pegou 1/3, gastou com prostitutas, gastou dissolutamente, irresponsavelmente, e teve que cuidar de porco e aquela coisa toda, e, né? Imagina a humilhação, né? Porque para o judeu o porco é um animal imundo, e de fato é, né? Mas aí eu fiquei me fazendo várias perguntas desde ontem, porque eu me identificava muito com o filho pródigo. Às vezes eu achava, com o filho pródigo não, com o filho que ficou em casa. Porque às vezes você diz assim, poxa, tô fazendo tudo certo, sabe? E as coisas estão dando errado, o que é que tá acontecendo? Então, Jesus está dando uma lição que a gente não deve acreditar na nossa justiça própria. E depois, lendo a Bíblia, né, eu já li algumas vezes, e a gente vai entendendo, isso há muito tempo atrás, tá, gente? Mas assim, que eu tinha essa visão. Mas a gente vai entendendo que as nossas melhores obras são como pano de imundícia diante de Deus. Então a gente não tem que ficar achando que vai ser salvo por ser bom, por fazer, por distribuir alguma coisa, por dar uma oferta grande, ou por não mentir, não roubar. Isso aí é a nossa obrigação. Nós só somos salvos através de Yeshua HaMashiach, né? Ele que pagou o mais alto preço, o sacrifício maior foi por conta dele. Não quero me estender muito no vídeo, né? Já tá dando aqui quase 12 minutos. Mas tem uma parte que eu fico assim. Eu pesquisei muito sobre isso, fiz... enfim, mas a questão que fica é o seguinte. Se aquele filho pródigo tivesse voltado ainda mais rico do que saiu, imagina que ele tivesse voltado, não, agora ele voltou numa carruagem, ele voltou assim, dando presente para todo mundo. Você acha que aquele filho, o irmão do filho pródigo, né, o que ficou em casa, que não se desviou, será que ele teria reagido diferente? Será que ele teria se alegrado com o irmão? Poxa, nossa, meu irmão tá mais rico ainda. Uau, que legal. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque para todos os efeitos, ele saiu em rebeldia. E talvez batesse até um ciúme. Nossa, ele saiu de casa e deu sorte. Deu sorte, olha, foi lá e deu tudo certo. Nossa, acho que eu vou fazer por aí também. Ele ainda ficaria enciumado porque quando aquele filho que saiu em rebeldia, digamos que ele tivesse voltado na boa, rico, mais rico do que saiu, o pai preparou uma festa para ele, né? E mandou matar o novilho cevado, coisa que ele nunca fez pelo filho que ficou em casa. Então, com certeza, ainda haveria um sentimento de ciúme, ainda haveria uma mágoa no coração. E a mágoa não era tanto contra o irmão, era contra o irmão, né? É tanto que ele fala assim, esse teu filho desperdiçou os teus bens com prostitutas. E daí Freud vai falar que na verdade talvez esse era o desejo do coração dele, né? Porque a boca fala, o coração tá cheio. E ele fala assim, gastou com prostitutas. De repente ele queria, né, sair com alguém, mas o mais novo teve mais coragem. E, enfim, então eu não acredito que esse filho iria se alegrar com o irmão. Só que nós temos um irmão que, ao contrário, porque, detalhe, tem um detalhezinho, quando aquele filho retorna para casa, porque ele estava como morto, se tivesse vindo a notícia, olha, o filho do teu pai, o teu irmão morreu, talvez ele ficasse feliz. Desgraçado, não vai fazer falta. E os mestres da lei, os anciãos, os fariseus, Jesus estava falando essa parábola para eles. Eles acreditavam na justiça própria, eles não acreditavam na graça divina, no poder do perdão, sabe, na misericórdia de Deus. Ele acreditava que, não, você salva porque eu sou muito bom. Nem Jesus aceitou o título de bom, gente, porque ele não tinha concluído a obra. Hoje você pode dizer que Jesus é bom porque ele concluiu a obra. Mas até então ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, então ele não tinha terminado a obra. Quando ele morre, antes de morrer, ele diz assim, está finalizado, está pago, né? Então, está consumado. Então, ali ele consumou a obra e por isso ele pode ser chamado de bom. Na cultura judaica só é bom quem termina alguma coisa, não quem começa. E nosso mestre é judeu, né? Então, só para não me estender mais aqui, nós temos um irmão e a Bíblia diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E detalhe que quando aquele filho mais velho volta, ele começa a ter parte na herança de novo, né?
Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos um irmão mais velho que não só se alegra quando nós voltamos para ele, cada vez que nós pecamos, diuturnamente nós pecamos e nós nos arrependemos. E Jesus se alegra conosco, ele não se envergonha de nós, ele faz festa, ele participa da festa, ele faz a festa é por conta dele, porque dele são todas as coisas, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele faz festa, ele não se envergonha de dizer que nós somos irmãos dele, e ele também não faz questão de dividir a herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Então assim, nós temos um irmão muito diferente do irmão da parábola, entendeu? E daí eu até vi pregação sobre isso e não vi ninguém falando sobre isso. E Deus me inspirou, Deus me deu muita coisa sobre isso. Desculpa, o vídeo tá ficando longo, mas eu precisava falar sobre isso porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. E eu pedi para Deus uma revelação especial e acredito que Ele me deu sobre Jesus, o nosso irmão mais velho. Porque o irmão mais velho da parábola, misericórdia também da vida dele, porque ele estava desviado dentro da casa do pai. Ele estava magoado com o pai, ele estava magoado com o irmão, e ele achava que ele era muito bom, né? E o nosso irmão Jesus, o nosso Salvador, né? Porque a todos quanto nele creram, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, até mesmo nós que somos adotados, né? Nós somos chamados de filho. E Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não faz questão de dividir a herança da vida eterna conosco. Ele podia estar no céu, ele já estava garantido. Não, ele vem, ele paga o preço por nós. Ele não espera o irmão voltar sozinho, que ele podia voltar ou podia morrer no caminho. Ele estava numa situação complicada, difícil, né? Provavelmente veio muito desnutrido, com sede, sujo, fedendo e tudo, né? E o pai teve misericórdia dele, mas o nosso irmão, ele não esperou que a gente fosse atrás do pai. Ele foi atrás de nós, sabe? Ele lavou os nossos pés, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos justificou diante de Deus, falou: pai, o que ele fez, coloca na minha conta. Gente, que amor é esse que esse Deus tem por nós? De enviar ao mundo o seu próprio filho, sem pecado, para morrer por quem não merecia. Ainda hoje nós não merecemos, por mais que vivamos uma vida justa. A Bíblia diz que os nossos melhores atos diante de Deus são como panos de imundícia. A Bíblia diz que até os seus anjos ele atribui defeitos. Então, gente, que a gente possa valorizar cada dia mais esse nosso irmão maravilhoso, nosso irmão Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias, ou salvação do grande eu sou, o Messias. Eu sou é o nome de Deus, porque somente Ele é. Outro dia nós não existíamos, daqui a alguns anos nós não existiremos mais. Então nós não somos nada, nós apenas estamos. Nós apenas estamos. Você tem lá o pastor Eli, por exemplo, da minha igreja. Ele é pastor, tem uns 7 anos. Mas daqui 50 anos ele não deve ser pastor mais, porque vai se aposentar. Então, uma hora ele não era nem nascido, outra hora ele se formou pastor, daqui a pouco ele se aposenta, morre, como todo mundo vai morrer, um dia, né? A não ser que Jesus volte antes. E daqui a pouco ele não é mais pastor. Então nós não somos, nós estamos, só Deus é. Então Deus não existe. Porque para existir você precisa ser criado. Deus não foi criado, Ele é criador. Então Deus não existe, Ele é. Então isso é um mistério maravilhoso. Ele é, Ele existe, Ele não tem começo e nem fim de dias. E nele não há variação e nem sombra de mudança. Então o amor que Ele tem por nós não muda. Não é maior porque você está na igreja e nem é menor porque você se desviou. Mas quando você está na presença de Deus, você usufrui das bênçãos de Deus. Quando você não está na presença de Deus, você come do que sobra dos porcos. E aí, o que você escolhe? Deus continua sendo Deus, né? E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Ficou bem longa,
mas espero que faça sentido e que nutra o coração de vocês. E que nós passemos a valorizar cada dia mais esse nosso irmão maravilhoso, maravilhoso, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, ungido de Deus, o escolhido, o meu filho amado que me dá muito prazer. Ele não se envergonha de nós. Ele divide a herança com nós, a herança da vida eterna, todos os bens. Ele lava os nossos pés. Ele morre em nosso lugar. Meu Deus, que amor é esse? Desculpa. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Tem mais de 36 anos de leitura de Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu não consigo mensurar esse amor. Acho que nem um ser humano vai conseguir um dia mensurar esse amor. Acho que nem na eternidade. É demais. É demais pra mim. Eu não consigo. E desculpa, um vídeo de 20 minutos eu não vou conseguir expressar. Nem que eu passasse a vida inteira ou a eternidade inteira agradecendo, ainda é impossível mensurar o amor desse nosso irmão, completamente diferente do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é como aqueles mestres da lei, os fariseus, os saduceus, que acreditavam que merecia alguma coisa. Mas nós sim merecemos nada, nós reconhecemos que nós não merecemos nada, mas o nosso irmão vai lá e nos abraça, igual o pai, e diz: pai, coloca na minha conta, desconta do meu, não tem problema, eu pago o preço no lugar dele. O importante é meu irmão perto de mim. Eu vou contar um testemunho rápido para vocês. Eu tive um irmão. Eu tenho uma irmã, graças a Deus, viva, mas eu tive um irmão 2 anos mais novo do que eu. E ele se matou. Ele se jogou de um viaduto. E o que eu não faria para tê-lo de volta? Como eu queria tê-lo de volta, gente. Ele não era merecedor. Ele procurou tudo de ruim. Ele não era bonzinho, de jeito nenhum. Nada. Ele era o meu negativo. Mas ele era meu irmão. Eu amava meu irmão. Muito, 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 muito. E eu não sei se ele se arrependeu de última hora antes de morrer. E por uma fração de segundo, eu posso experimentar o amor de Jesus por nós. Eu não queria me emocionar, desculpa, o vídeo passou muito do tempo, mas eu não queria que ele tivesse esse fim. Por mais que ele me prejudicou muito, gente. Psicologicamente, materialmente. E a gente fica se perguntando o que eu poderia ter feito mais para ele não ter dado cabo da própria vida. Será que se conhecesse a palavra de Deus como eu conheço hoje, será que não teria sido diferente? Dá pra imaginar uma coisa dessa? Imagina Jesus vendo os seus irmãos indo pro inferno, sendo atormentados para sempre, sem chance de salvação. Como que Jesus deve sofrer? Porque ele já sofreu para salvar-nos. Aí a gente nega essa oportunidade tão preciosa. Ou a gente se acha muito bom. Ah, meu Deus. Perdoa a gente. Mas eu queria entender esse amor de Jesus. Os que estão se perdendo de verdade. Meu Deus. Eu faria de tudo para ter meu irmão de volta. Mas ele não é mais precioso do que a sua vida. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, se você está vendo essa mensagem e se sentiu tocado,
Volta para o Pai, volta para o seu irmão Jesus, volta a ser filho de Deus. Se você ainda não se converteu, o amor de Jesus é muito maior, não tem comparação ao amor que eu tinha pelo meu irmão. O amor de Jesus é imensurável, não tem comparação, não tem nada que se compare ao amor de Deus. Não tem nada que se compare ao amor de Jesus. Ele foi humilhado, nu. Ele passeou nu, 100% nu pelas ruas de Jerusalém, carregando uma cruz que era nossa. Nós éramos Barrabás. Era para nós sermos crucificados. No entanto, Barrabás foi livre, Barrabás somos nós. E Jesus tomou a cruz de Barrabás. Que o amor de Deus invada o teu coração e que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso que Deus preparou é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Yeshua HaMashiach, porque não há nada melhor do que Ele. Só Ele nos constrange. O amor dele é tão grande que Ele nos constrange. É impossível, uma vez que você conhece Jesus, que Ele fala contigo durante a noite, que você tem um relacionamento com Ele, não dá para ser mais o mesmo. E nem você quer. A tua vida é muito preciosa para Deus. Volta para Jesus. Vem para Jesus. Volta para Jesus. Volta para a casa do Pai. Que Deus abençoe a todos.